Olá, meus irmãos, a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra e tanta estar aqui para gravar mais um vídeo da parte de nosso Salvador Jesus Cristo, trazendo uma palavra da parte de Deus, uma palavra que irá abençoar a sua vida, com certeza. Meus queridos, eu gostaria de estar trazendo aqui uma palavra da parte do nosso Salvador Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, e os versos 14 e o 15, que diz assim o seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta palavra é de nosso Salvador Jesus Cristo, quando Jesus disse, arrependei e crede no Evangelho, é que tem que ter as duas coisas. Que não adianta só a pessoa dizer assim, eu creio no Evangelho, e não ter arrependimento. Não existe Evangelho sem arrependimento, e não existe arrependimento sem o Evangelho de Cristo Jesus na vida de uma pessoa. A pessoa, quando ela recebe a Jesus, quando ela abre o seu coração literalmente para Deus e deixa Deus guiar seus passos dia após dia, então essa pessoa ela vai viver uma vida completamente diferente. Como ela vai viver esta vida? Se ela roubava, não vai roubar mais. Se mentia, não vai mentir mais. Se prostituía, não vai se prostituir mais. Se vivia fazendo coisas ilícitas no sentido geral, ela não vai fazer mais. Ela vai procurar agora se policiar em tudo, vai viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo as Escrituras. Quando a pessoa ela nasce de novo, esse nascer de novo aqui é no sentido espiritual que eu estou me referindo. Quando Jesus ele teve aquele encontro com Nicodemos, Jesus ele disse assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo. É necessário você nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Deus ele preparou o reino dos céus para todos aqueles que abrirem seus corações e se entregarem literalmente a Jesus. Porque sem Deus não tem como o homem alcançar esta vida eterna. Pois bem, quando a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 8 e o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 do mesmo livro e capítulo, diz o seguinte: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus, a vontade de Cristo Jesus, é libertar o homem, é transformar a vida do homem, para que o homem possa viver em paz, ter a paz de Deus no coração, ter o amor, a harmonia do Espírito Santo na vida. Isso é um preço que Jesus já pagou para poder o homem ter esta graça, para poder o homem ter a presença de Deus nas suas vidas. Só depende do homem querer se arrepender, abandonar o pecado, abandonar tudo que é errado, deixar de lado e seguir a verdade. A verdade é Jesus. Quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ela pratica, esta pessoa ela se torna uma pessoa tão forte, convicta nas coisas que faz nesta terra, que ela vence todas as barreiras. Por mais que venham as dificuldades, as lutas, ela vai estar firmada no Evangelho de Cristo. Tem que olhar para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa salvação. Mas tem muitas pessoas que chegam a falar, mas eu não vou acreditar em pedaços de papel
num livro que foi escrito há não sei quantos anos, um livro ultrapassado, um livro que as pessoas pregam aí falando que Jesus vai voltar, e desde quando eu me alcancei como gente, Jesus nunca voltou. E esses evangélicos ficam dizendo que Jesus vai voltar e que a vinda de Jesus está próxima, e Jesus nunca chegou. Jesus nunca voltou. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. O tempo do Senhor Deus é um tempo... Deus, na verdade, não segue o nosso tempo cronológico. Ele não segue de forma alguma. Deus, ele tem o seu tempo. Então, nós temos que fazer o seguinte: é estarmos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus, não vivendo segundo o pecado, mas sim segundo a vontade de Deus, abrindo nossos corações para que o Espírito Santo do Senhor a cada dia possa nos guiar, nos orientar, nos salvar de todo o engano que vem permeando esta terra, que está invadindo, iludindo os corações de tantas pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor. Jesus, ele voltará sim, no tempo dele, porque o tempo é de Jesus. Deus, ele é o Criador. Nós somos apenas criação, somos as criaturas, obras feitas pelas suas mãos, e nós temos que estarmos sujeitos ao quê? Ao que Deus determina por meio das Sagradas Escrituras. Aí tem gente, mas a Bíblia não é um livro confiável, porque foram homens que escreveram. Tem quantas pessoas que falam isso? Foram pessoas que escreveram, foram seres humanos, e seres humanos são falhos. De fato, eu tenho que concordar com você. O ser humano, ele é falho, ele é fraco, sim. Mas quando a pessoa ela recebe a inspiração do Deus Todo-Poderoso, quando a pessoa é orientada por Deus, ela vai fazer as coisas conforme o Espírito Santo de Deus ordena e não do jeito que elas querem. Porque quem é submisso, quem obedece à vontade de Deus, é diferente de quem age segundo o curso deste mundo, segundo as coisas erradas. Quem vive segundo a palavra do Senhor, elas vivem debaixo da graça e são submissas ao querer de Deus e não ao querer delas mesmas. As pessoas que viveram no passado, pessoas que sofreram pelo Evangelho de Cristo, foram massacradas, foram humilhadas, ridicularizadas, jogadas nas praças, pisadas ali, queimadas no fogo, nas fogueiras. As pessoas queimavam, elas morriam professando a sua fé, mas não negavam a sua fé em Cristo Jesus. Não negavam o amor que sentiam pelo seu mestre, porque elas tinham aprendido do Senhor Jesus. De fato, como a pessoa ela pode dizer que Deus não existe se as pessoas morrem por amor a Cristo Jesus? Tem muitas pessoas que não acreditam nas palavras do Senhor, mas a Bíblia deixa bem claro, vou aqui deixar esse texto aqui para finalizar, no livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 21 diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, ou de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando essas pessoas que pregaram o Evangelho, que anunciaram a volta de nosso Salvador Jesus Cristo, elas pregaram, elas anunciaram debaixo da graça de Deus, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Então é importante a pessoa entender se ela tem fé o suficiente para acreditar em Deus ou se não. Às vezes as pessoas elas não têm fé o suficiente, dizem que acreditam em Deus, porém é da boca para fora. Jesus, ele veio, ele morreu e ele voltará. Então, se a sua fé está pouca, se a sua fé é pequena, peça a Deus para Deus lhe dar orientação, peça a Deus para Deus abrir a sua mente e lhe guiar.
todos os seus passos, onde quer que você pise, onde quer que você vá, que Deus esteja te guiando, te orientando e te livrando dos maus caminhos, dos maus pensamentos. Porque a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem ser retos, parecem ser corretos, mas o fim desses caminhos, ou desse caminho, é de morte. Então, Cristo Jesus, Ele está te dando oportunidades para você se arrepender. Se arrependa e procure viver de acordo à vontade de Deus para poder você usufruir da vida eterna. Creia na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela liberta. Quando você acredita nas Sagradas Escrituras, você passa a viver uma nova experiência com Deus. Você passa a ter intimidade com Deus. Você conhece mais a Deus por meio das Sagradas Escrituras. Portanto, eu te aconselho, ouça a palavra de Deus, siga Cristo Jesus, porque este mundo não te oferece nada de bom, este mundo não te salva, não te liberta, não te leva para o céu. Mas Jesus, Ele te purifica por meio do sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, te liberta e te leva para a glória. Então acredita em Deus, deixa Jesus ser o teu guia e passa a ser feliz diante de Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar e te ajudar em nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Receba a paz de Cristo Jesus, o amor de Deus que permaneça na tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Eu encerro aqui esta mensagem desejando que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida e faça uma grande obra e que você seja uma pessoa usada e inspirada por Deus nesta terra, em nome de Jesus. Fica na paz.